a história foi a seguinte. Em 1939, quando começou oficialmente a Segunda Guerra Mundial, uma britânica chamada Dion Fortune, que era da Golden Dawn, a mesma sociedade que o Crowley participava, e ela era próxima ao Crowley, né? Ela teve uma ideia era muito nacionalista, né? Patriota ela, de entrar na guerra, mas em vez de ser dando tiro, entrar com a magia. Ah, é? Então ela montou uma equipe de magos para poder vencer os alemães na guerra. Então, a história, ela tem um livro, né? The Mystic Battle of England, um negócio assim. Ou Mystic Battle of Great Britain, né? Como é que ela fazia? Ela dizia que naquela época tinha muita restrição de movimentações e de encontros, inclusive porque o templo dela foi bombardeado pela Força Aérea Alemã, né? Lembrando que na Segunda Guerra Mundial os alemães não conseguiram invadir por terra a Inglaterra, mas eles bombardearam a Inglaterra inteira, né? Os caras iam pro metrô, era uma coisa terrível, né? Quem estudou um pouquinho vê esse drama, né, de Londres. Então Londres foi completamente bombardeado e o templo dela foi bombardeado. Então eles não conseguiam se reunir para fazer os encontros místicos lá, para fazer as magias contra os alemães, né? E na verdade os alemães tinham os bruxos também, que estavam jogando a maldição para cima da Inglaterra, né? Então teve uma batalha de bruxos, foi uma história interessante pra caramba. Batalha de bruxos tipo Merlin versus... Exatamente, a outra lá, a mulher, né, que eu esqueci, a... Morgana? Morgana, né? É. Nesse nível. Ou no nível do Mágico de Oz, né? É. O Mágico de Oz, você tem a bruxa do bem e a bruxa do mal, né? Na verdade, o Mágico de Oz tem tudo a ver com essa história, né? É mesmo? Ele é mais antigo, mas acabou acontecendo quase que o Mágico de Oz, né? Agora tá lançando o filme recente aí, o Wicked, né? Que é inspirado no Mágico de Oz, que é com a Ariana Grande, né? É a mesma coisa, bruxa do bem, bruxa do mal, uma brigando com a outra. Que na verdade era o que o Crowley já tinha escrito, não sei se foi em 1914, no livro Moonchild, né? O livro Moonchild é um livro interessantíssimo do Crowley, que é uma ficção que conta uma história de uma batalha mística entre bruxos do bem e bruxos do mal. E é claro que o Crowley é o bruxo do bem na história, né? Ele pegou vários amigos, o bruxo dele mudou o nome, né? O nome dele eu esqueci, era Cyril Grey, um negócio assim, o nome do Crowley, né? E a ideia era que eles usariam a energia etérea do universo para criar um filho divino, um filho especial. E esse filho seria o salvador da humanidade. E aí o bruxo do mal quer matar essa criança e impedir esse projeto, né? Então é uma história interessante pra caramba. E dizem que esse livro Moonchild foi o protótipo do Mágico de Oz, né? Que o Mágico de Oz é totalmente crowleyano dentro desse conceito do filho da lua, né? O Moonchild é uma criança mas a Dorothy seria esse filho ou não? Eu não me lembro exatamente. Tinha alguém que... Tinha algum bebê que ia nascer no Mágico de Oz? Eu me lembro disso. Ela tá... Talvez seja a Dorothy, que seja essa salvadora, transportada, né? Do mundo dela pra lá. Por engano, né? Porque ela tava no câncer, né? E tem um furacão, ela é transportada. Só que a casa cai em cima da bruxa má, né? Mas ela, pra voltar pra Kansas, ela tem que encontrar com o Mágico de Oz, né? É. Então acho que essa jornada é uma jornada mística, né? Isso aí é quase que um rito de Abramelin, lá, de Abramelin, né? De você encontrar seu anjo da guarda e tal. Então, assim, isso aí tem um link interessante, porque isso que Crowley escreve num livro de ficção, o discípulo dele nos Estados Unidos, o representante dele nos Estados Unidos, que é o Jack Parsons, fez na prática, com o chamado Rito de Babylon. O Rito de Babylon são eles tentando criar um filho concebido espiritualmente, quase que virginalmente, ou sem relação, se inspirando em Jesus e também Pedro Abelardo e outras histórias, né? E no mito de Horus também, porque teoricamente Isis ficou grávida sem ter relação, né? Foi uma gravidez espontânea. Para quem não lembra da história, né? No Egito você tinha o Osíris, que era um deus do bem, e o Sete, que era do mal. E aí, com tipo Caim e Abel, né? O Sete tinha inveja do Osíris, matou o Osíris e, para dificultar a ressurreição dele, esquartejou o corpo e espalhou pedaços do corpo pelo Egito todo. E aí Isis, a esposa, né, a viúva ali, ela reúne os pedaços, mas ela não encontra o órgão reprodutor, o fálus, né? E aí o que ela faz? Ela usa um órgão postiço de madeira, mas miraculosamente ela consegue engravidar mesmo com esse órgão postiço. E gera o Horus, que é o filho divino que vai trazer a era de Horus, que é a era de Aquários hoje, né?
Crowley falava sobre a nova era, que era, na verdade, era a era de Horus, né? Era Horus voltando a reinar e o cristianismo sendo superado, né? Que é isso que a New Yorker colocou recentemente lá, falando que Plutão estava alinhado com Capricórnio, e isso representava uma nova ordem mundial também. Então, o Jack Parsons, ao mesmo tempo que ele fundou a JPL, que é Jet Propulsion Laboratory, que existe até hoje, que faz os foguetes da NASA, sempre que você vê imagens da NASA, tem JPL no cantinho, assim. É essa empresa. Ele fundou a JPL e fundou também a Parsons Company, né, em Pasadena, na Califórnia. Só que em Pasadena, na Califórnia, era interessante que num determinado centro ali da cidade, você tinha numa esquina a JPL, na outra a Parsons Company, na outra a sede da OTO, que é a Ordem do Templo Oriente, que é uma sociedade secreta, né, que o Crowley não criou, mas assumiu o controle. Uma sociedade vem da Alemanha e ele, como britânico, assumiu o controle. E o representante da OTO nos Estados Unidos era o Jack Parsons. Então o cara que fazia foguete para a NASA, ao mesmo tempo estava tentando criar o filho divino que ia trazer a Era de Horus. O negócio é uma história muito louca, né? E ele, junto com o Ron Hubbard, que é o fundador da Cientologia, né? Escritor. Tá naquele filme O Mestre, né? Não sei se você lembra. Filme interessante também, acho que é do... Paul Thomas Anderson, que é um diretor que eu gosto mais, que fez o Magnolia, que é um filme interessantíssimo. É Embriagado de Amor, mas qual? Só filmaço. Só filme de alto nível, né? É um dos meus diretores prediletos. E o Ron Hubbard, que inventou a ideia da Dianetics, né? Era um escritor de ficção científica, né? Que, tipo o que aconteceu com o Lovecraft, né? Que criou uma história de ficção que vira uma espécie de culto, né? Os cultos de Cthulhu, né? Os cultos Lovecraftianos, né? Que o Neil Gaiman e o Alan Moore conhecem muito e gostam muito, né? Monstro do Pântano é quase Lovecraftiano total, cara, né? Tem esses deuses transugatianos e tal. Então, assim, o Ron Hubbard, ele, através de uma ficção científica, ele acaba entrando numa religião em cima daquilo, né? Ou ele cria a religião da Cientologia inspirada na ficção científica dele, né? Que é a religião, pra quem não sabe, das celebridades, né? Do Tom Cruise e tal, do John Travolta, né? Que frequentam lá. Então, assim, o Jack Parsons, junto com o Ron Hubbard, foram pro deserto na mesma época que os caras, que o Oppenheimer estava fazendo os testes da bomba atômica lá no laboratório de Los Alamos. No mesmo local onde eles estavam fazendo esses testes, eles fizeram o rito de Babylon, que era um rito de magia sexual para tentar criar esse filho divino e trazer o espírito da Babilônia de volta para nossa dimensão para iniciar a nova ordem mundial, que é a Era de Horus, né? Então, isso que o Jack Parsons está fazendo é inspirado no Crowley, que é inspirado no Moonchild, que tem a ver com o Mágico de Oz, mas é algo que os alemães já mexiam com isso também, através dessas ideias místicas de você criar bebês concebidos em contextos ritualísticos que nascem com poderes excepcionais, entendeu? Então, com o projeto Paperclip, quando os Estados Unidos pegam o Werner von Braun, o Joseph Mengele, toda essa galera, e levam esses cientistas top para os Estados Unidos, eles não levam apenas os engenheiros espaciais, eles levam também os ocultistas, né? Então, uma parte da CIA vai trabalhando em cima de controle mental, controle comportamental, e é por isso que o projeto MK Ultra é com a letra K, eu sempre lembro essa ideia, né? O projeto MK Ultra não é teoria da conspiração, foi documentado na Comissão Church em 1974 nos Estados Unidos. Eles tentando investigar os assassinatos ilegais que a CIA estava fazendo, eles esbarraram nesse projeto de controle mental da CIA, né? Que usava substância para tentar manipular os caras para cometer atrocidade lá e matar os outros, né? Fazer uma lavagem cerebral no cara. Né? Então, eles esbarraram nesse negócio chamado MK Ultra. Eu falo, por que é mind control? E por que o K? Por que o K? Porque é em alemão, pô. Controle. É controle em alemão, né? Com K. Então, vem da Alemanha isso. Vem do Mengele. Eles já estavam trabalhando em cima disso.